Então, turma, vamos começar aqui. Nosso primeiro tipo de circuito. Aqui ainda não é corrente alternada, tá? Mas é para a gente poder complementar aquela sequência de alguns circuitos ainda, antes de a gente adentrar a parte de tensão alternada. Então, esse aqui é o circuito LC que eu tinha comentado com vocês na introdução. Então, pela montagem aí você pode perceber que inicialmente, né, a chave está conectada no ponto A, e essa fonte é uma fonte de contínua, de tensão contínua, tá? Então, ao conectar a chave no ponto A, você sabe, né, que o capacitor ele vai começar a ser carregado, né, até a sua carga máxima, né, até o máximo que ele pode suportar, ok? Posteriormente, você vai inverter a chave vai agora para o ponto B, e aí nessa nova configuração você vai ter esse circuito que a gente está chamando de circuito LC, que é o circuito que tem um indutor e um capacitor, ok? E aí, qual é o nosso objetivo aqui? É tentar montar a equação que vai descrever esse circuito, né? Vai descrever como é que a corrente, como é que a carga, como é que a tensão, elas vão variar no tempo, tudo bem? Então, para a gente poder responder isso, a gente vai partir, né? Normalmente a gente usa a lei das malhas, mas aqui a gente vai partir da energia, tudo bem? A gente sabe que o capacitor ele armazena energia elétrica, certo? E o indutor armazena energia magnética. E nós conhecemos as equações, né, das energias dos respectivos elementos ali do circuito, certo? Então, esse vai ser a nossa estratégia aqui, tá? Então, conhecendo essas formas de energia armazenada por cada um desses elementos do circuito, né, capacitor e indutor, a gente pode escrever então que a energia total desse sistema, né, ela vai ser conservada porque, como não tem resistência ali, o que vai acontecer é que o circuito inicialmente começa com o capacitor completamente carregado. Então, o capacitor tem energia, o indutor não, certo? Não tem nenhuma resistência no circuito, então não vai ter nenhuma dissipação de energia. Então, o que você espera que aconteça? Que parte da energia que está no capacitor vá para o indutor e vice-versa, né? E isso aconteça indefinidamente. O ponto é, no circuito real, isso não aconteceria indefinidamente porque você tem a resistência da fiação, certo? Só que aqui a gente está considerando um circuito ideal, ok? Então, feita essa observação, vamos continuar aqui. Então, a gente tem que a energia total é a soma das energias do capacitor e do indutor, né? Soma de energias elétricas e magnéticas, certo? Se essa energia ela é conservada, então eu tenho o seguinte, a derivada dessa energia, a derivada da energia total, como ela é conservada, ela deve ser nula, certo? Então eu vou pegar essa expressão e vou derivar ambas em relação ao tempo, né? Se eu faço a derivação, eu vou encontrar aqui, ó, a derivada da energia total com relação ao tempo é zero, a derivada dos outros termos, ó, deixa eu voltar só para verificar. Se você derivar aqui esse Q quadrado, né, esse Q quadrado aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2Q dq dt. Então 2 vai simplificar com esse 2. Esse L é uma constante, o I aqui é em função do tempo, né? Então você vai derivar ele, vai ficar 2I di dt. O 2 que vai descer aqui vai simplificar. Então no final você vai ter esta equação diferencial aqui, certo? Que este dq dt, ele é a própria corrente, né? Então você, aproveitando a definição de corrente, você pode substituir a equação, você pode reescrever ela nesse formato, ó. Esse dq dt que está aqui, tem um dq dt multiplicando L, que ele está... desculpa, tem um L multiplicando o I, eu vou trocar o I pelo um dq dt. Esse di dt, ele vai ser a derivada segunda da carga com relação ao tempo, certo? Então aqui você verifica o que dq dt nas duas parcelas que estão do lado direito da equação, eles vão simplificar. Tá vendo? Eu posso simplificar ali. Daí, o que eu tenho como resultado? Esta equação do segundo grau aqui. dq d2q dt2 mais q sobre L sobre C. Certo? Essa é uma equação diferencial de segunda ordem. O nosso foco não é mostrar você o método de resolução, né? Você vai ter um curso só para isso, né? Um curso de estudo de equações diferenciais ordinárias. A gente vai focar aqui só na solução dessa equação, ok?
Porque se a gente fosse explicar como é o método, a gente ia gastar muito mais tempo e aí não é o propósito do curso. Então, o nosso propósito aqui é, uma vez que a gente chega na equação, eu já vou te mostrar qual que é a solução dela. Você vai ter uma disciplina específica para você aprender quais são os métodos para você resolver os diferentes tipos de EDOs, ok? Então, a equação nesse formato, ela tem como uma solução geral, né, um cosseno ou seno. No caso aqui, a escolha vai ser para cosseno. Então, a carga em função do tempo é igual a uma amplitude, né, uma carga máxima, vezes um cosseno, ômega t mais φ. Esse ômega é o que a gente chama de frequência natural desse circuito. E ele é descrito como sendo 1 sobre a raiz quadrada de LC, né, que tem a ver com esse termo que está multiplicando o Q na EDO. Tá? O φ é uma fase que vai depender, a gente chama de constante de fase, né? E ele vai depender das condições do circuito. Se você pega uma condição em que no tempo t0, certo? Essa carga, aqui a gente vai adotar a seguinte convenção. A letra minúscula se refere à função, aquela variável em função do tempo. A letra maiúscula se refere à amplitude daquela função, certo? Então esse Q minúsculo é a função carga, como a carga evolui no tempo. Esse Q maiúsculo é a amplitude, é o maior valor que ela pode ter, ok? Então o que acontece? Se no tempo t igual a zero, esse Q minúsculo aqui for máximo, tiver seu valor máximo, esse Q de t for exatamente esse Qzão aqui maiúsculo, amplitude, então para isso ser verídico, né, ou seja, estou te dando uma condição inicial, né, no tempo zero, Q vai ser Qzão, certo? Então, dada essa condição inicial, para satisfazer ela, esse meu φ tem que ser zero, tá? Se no tempo t igual a zero, meu capacitor ele não está com a carga máxima, ele está com a carga pela metade, então meu φ vai ter um outro valor, entende? Então meu φ é uma constante de fase, cujo valor está associado às condições iniciais do circuito, ok? Certo? O ômega é uma frequência natural. Estou falando de frequência natural. O que vai acontecer com esse circuito? Isso é uma função cosseno. Você sabe que uma função cosseno está oscilando. Então ela vai até um valor máximo e até um valor mínimo e faz isso, né, repetitivamente, ok? Então o que vai estar acontecendo? A carga que está fluindo aí, ela vai estar sempre oscilando. Ela vai de um valor máximo até um valor mínimo. De um valor máximo até um valor mínimo. Vamos tentar aí usar esse resultado, né, para a gente ver se a gente consegue interpretar o que está acontecendo, né, com mais detalhes. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? A gente sabe que a energia no capacitor é dada pelo quê? A carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância, né, como está descrito ali na equação. Se eu pego esse Q minúsculo e substituo pelo resultado da EDO, que é o quê? Q maiúsculo, cosseno de ômega t mais φ, eu vou ter esse resultado aí. O que isso aí é? Isso aqui também está mostrando que a minha energia elétrica, a minha energia no capacitor, ela está oscilando. Então, ela vai de um valor máximo até zero, né? Como esse meu cosseno está ao quadrado, a função cosseno em si, ela oscila de 1 a menos 1, ok? Quando você eleva ela ao quadrado, ela vai oscilar de 1 a 0, tudo bem? Então, minha função energia elétrica, ela vai sair de um valor máximo até zero, e depois volta para o valor máximo, depois zero, ok? Se você calcula a energia no indutor, né, aí você vai ter que calcular aquela solução lá do Q de T, vai ter que derivar em relação ao tempo para achar a corrente. E depois vai ter que elevar ao quadrado, dividir por 2, você vai chegar nesta equação que está descrita aí no slide. Esse termo aqui, ó, L ômega ao quadrado, esse ômega ao quadrado você sabe que ele vai ser L sobre C. Se você substituir lá pela frequência natural, que é, lembrando de novo, ômega é 1 sobre a raiz quadrada de L sobre C. Desculpa, 1 sobre a raiz quadrada de L vezes C. Tá? Você substitui essa informação, você vai chegar exatamente na informação similar à da energia elétrica. Só que em vez de ser cosseno, vai ser seno. E vocês sabem, né, que a diferença entre cosseno e seno é uma fase. Né? Um está adiantado do outro de 90 graus. Beleza? Então, o que essas equações traz de informação para a gente? Ela traz de informação exatamente isso que está sendo exibido na figura aí, ó, desde o início desse slide. Se você começa aqui no ponto A, ó, presta atenção aqui no ponto A da figura A, né? Você tem o capacitor completamente carregado e a corrente é zero. Então, a energia elétrica é totalmente, está no seu valor máximo, enquanto a energia magnética é nula.
Porque minha energia magnética, o indutor, ele depende do quê? Da variação da corrente. Se minha corrente é zero, né? Se a variação é zero, então a energia magnética é zero. A partir de um determinado instante de tempo, para não ter maior do que zero, né? O que acontece? Sua corrente vai começar a fluir nesse sentido que está indicado na figura B. Então a energia elétrica vai diminuir e a corrente de zero vai aumentar, do valor nulo vai começar a aumentar. Esse aumento na corrente vai causar o quê? Um aumento da energia magnética no indutor. Certo? E aí agora eu tenho então aqui, ó, energia nos dois elementos do circuito, tanto no capacitor quanto no indutor. Quando a minha carga do meu capacitor, meu capacitor foi completamente descarregado, então minha corrente vai estar no seu valor máximo. Isso indica que minha energia magnética então vai ser máxima, porque lembra que a energia magnética depende da corrente, da variação da corrente. Se eu tenho minha variação máxima, logo eu vou ter minha energia magnética máxima. Dando sequência a isso, então vai começar agora um processo de carregamento do capacitor, minha corrente vai começar a diminuir, na outra placa. Então agora lembra que ela começou com a placa superior positiva, agora a placa inferior que vai ficar positiva. Minha corrente vai diminuir, então minha energia magnética diminui, minha energia elétrica começa a aumentar. Né? Até a gente voltar à configuração em que minha energia magnética vai a zero e meu capacitor se encontra completamente carregado novamente, só que agora com a polaridade trocada. Certo? Aí de E até A, ele vai fazer o mesmo processo, só que invertendo o sentido da corrente. Então, o que a gente interpreta disso aqui? Nesse tipo de circuito LC, você vai ter o tempo todo essa troca de um tipo de energia na outra. Então, uma energia elétrica vai se transformar em energia magnética e vice-versa o tempo todo. Ok? E aí você até entende por que esse comportamento ele é uma função seno constante para as correntes e para a carga. Então, este é o resultado que a gente tem para o circuito LC. Ok? É um resultado que mostra o quê? Há sempre uma troca de energia de um tipo no outro. Né? A corrente ela vai ficar oscilando, ela vai começar num sentido, né? Ela começa no sentido ali anti-horário, e aí depois o capacitor estiver completamente descarregado, ela vai inverter o sentido, vai para o sentido horário. Certo? Então isso se justifica. Ela vai... Lembra que a minha corrente ali, ó, pela figura, ela é o quê? Menos ômega aqui é seno. Então esse seno ele vai de 1 até menos 1. Certo? Então aqui a gente encerra esse circuito LC. E aí exibe para você o comportamento, a descrição, como ele funciona. Só para complementar aqui, eu acabei esquecendo, né, de colocar. Esse aqui seria o gráfico, né, exibindo esse comportamento oscilatório, né, das energias. Então, você percebe aqui ó, em azul a energia elétrica, em verde é a energia magnética. Então, quando a energia elétrica é máxima, a energia magnética é mínima. Depois de um tempo, eles ficam com a mesma quantidade aqui no meio, né, quando eles se interceptam. A energia magnética para ser máxima, a energia elétrica é mínima. Tá? Então, só para mostrar que esse é o gráfico das equações que a gente deduziu aqui. Tudo bem?